Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. A Adriana Karkov está de volta aqui ao nosso canal. Na primeira vez por aqui, ela compartilhou sua emocionante trajetória de aprovação e nomeação na PRF após conciliar a vida de mãe de 3 filhos, o cargo de cirurgiã dentista e policial penal, estudando às vezes com as crianças no colo e amamentando. A Adriana de hoje foi além. Mesmo já sendo policial rodoviária federal, a vida e seu próprio corpo a chamaram para um novo caminho. Diante de uma rotina intensa de plantões, dores crônicas causadas por hérnia de disco e bursite, e com a privação de sono, ela decidiu embarcar em uma nova e gigantesca empreitada: o Concurso Nacional Unificado para o cargo de Auditora Fiscal do Trabalho, talvez o cargo aí mais cobiçado desse concurso, certamente um dos com a maior remuneração. Foi uma preparação onde ela não dominava 90% do edital, mas que encarou com a mesma determinação que a tirou de uma infância difícil, que a tirou de um relacionamento abusivo e a levou à odontologia e depois às carreiras policiais, agora a esse cargo de destaque. Prepare-se para mais uma conversa profunda com esta aluna Gran, e dizemos isso com muito orgulho, com muito carinho, sobre como a resiliência forjada nas maiores dores da vida se tornou a chave para conquistar os seus sonhos. Adriana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Gabriel. Um prazer estar aqui. Um prazer poder contar um pouquinho mais da minha história no seu canal, né, que seja bênção, né, na vida de muitas pessoas, para quem vai ouvir, para quem vai ver, que se sinta inspirado e motivado para seguir uma jornada rumo ao objetivo. Adriana, para quem não te conhece da última entrevista, né, pode nos dar aí um resumo rápido sobre as suas origens, como é que foi ali a sua infância, adolescência, que foram momentos difíceis, né, da sua trajetória. Sim, Gabriel. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, numa cidade de médio porte, a maior cidade do interior do Rio, né? Mas ainda assim uma cidade de médio porte. Sou filha de pais separados. Os meus pais se separaram e minha mãe estava grávida ainda. E fui criada pela minha mãe e por um padrasto, né? E embora meu pai fosse muito presente ali no início da minha infância, meu pai morava em outra cidade. Meu pai é de São Paulo, capital, e morava em São Paulo, trabalhava lá. Então, nesse início da minha infância, eu fiquei muito longe do meu pai, né? Isso pesou muito para mim. A minha mãe, ela é uma mulher que ela só estudou ali para completar o que hoje é o ensino médio, né? E meu pai sempre foi muito do estudo. E fez muita falta para mim não ter uma referência de estudo em casa, né? Minha mãe, com uma mentalidade de ter que trabalhar, só o ensino médio tá bom, né? Também não tem nada de errado com isso, mas foi o jeito como ela foi criada. Ela foi criada para sair da escola e trabalhar, então ela não pensou em seguir para uma universidade. Eu não tive essa referência. Tive uma infância muito difícil por ter sofrido abuso quando eu era criança, né? Abuso sexual. Hoje é um pouco mais fácil para eu conseguir falar sobre isso, mas essa questão marcou toda a minha trajetória até aqui. Nem vou falar até certa idade, né? Acho que é uma marca que a gente não consegue mais apagar. Ela fica sempre ali, lembrando a gente que aquilo aconteceu. Mas por conta disso, hoje eu sei que foi por conta disso, depois de terapia, depois de ter que entender, eu tive uma adolescência muito difícil. Então, tudo que eu calei na minha infância, tudo que eu escondi na minha infância, refletiu na minha adolescência em rebeldia, em, em não querer estudar e querer fazer sempre tudo contra os meus pais, a minha mãe. Eu falo que a minha mãe sofreu muito comigo, né? Ela não sabia desses abusos, eu nunca tinha contado, não tinha contado para ela só ficou sabendo, já era adulta. Então ela não sabia o que acontecia comigo. Então eu fui uma criança que adoeci muito, que fiz muito tratamento neurológico, que tinha algum problema, que dava trabalho.
e depois uma adolescente que deu muito trabalho, até que eu saí de casa aos 18 anos de idade por rebeldia. Eu trabalhava numa loja de roupas como vendedora, e saí de casa. E nessa época eu tive que me virar sozinha, né? E acho que essa foi a construção, né, da Adriana, né? Da Adriana que cresceu muito sem perspectiva, sem sonhos. Quando eu era criança, eu não tinha aquela coisa de pensar, eu quero ser isso quando eu crescer, porque eu não tinha muitos sonhos. Eu não sonhava muito, eu não me achava digna de sonhar, digna de projetar um futuro, de pensar no futuro, simplesmente porque eu não me achava digna nem de amor, nem de cuidado, por tudo que aconteceu comigo. Então, eu cresci sobre muitas crenças ruins. E os estudos ficaram de lado quando você saiu de casa? Nessa época, eu tinha começado a faculdade de Direito, porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida, fui fazer Direito. Mas não deu certo, porque eu não dei conta da faculdade, eu não estudava, eu era muito rebelde. Então, ao invés de estar dentro da faculdade estudando, eu estava num barzinho na frente conversando com os amigos, eu ficava dentro da faculdade conversando com as pessoas, fora da sala de aula. Era aquela aluna que chegava e tinha prova de alguma disciplina e eu ficava: "Que prova, gente? Por que vocês estão nervosos?". "Ah, tem prova". Eu: "Que prova?". Então eu era muito desleixada com os meus estudos, sempre fui. Eu sempre fui uma aluna, assim, porque eu não, né, gostava de não gostava da sensação de eu ter que reprovar de ano. Então, eu estudava em cima da hora para fazer a prova, né? E me vi, muito tempo depois, uma pessoa que não sabia nem língua portuguesa, não sabia gramática, não sabia muita coisa, não sabia matemática. Eu fui só passando de ano, passando de ano, passando de ano. Então, nunca dei muito valor aos estudos. Não era uma aluna que reprovava, nunca reprovei de ano, eu fiquei de recuperação, fiquei de dependência, né? Porque eu não gostava dessa sensação de ter que reprovar e ficar para trás dos meus coleguinhas. Mas estudar, de fato, levar a sério o estudo, nunca fiz isso, não. Quando que apareceram os concursos na sua vida? Depois dessa tormenta toda que eu vivi, na minha adolescência e tudo mais, depois eu tive um relacionamento abusivo, né, como você falou no início, e aí eu parei de estudar, fazer faculdade de Direito, parei, larguei, abandonei a faculdade, muito por conta de não conseguir mesmo dar conta de estudo e ter esse relacionamento. E aí, quando esse relacionamento acabou, eu fiquei alguns meses sozinha e foi onde eu conheci o meu marido. E o meu marido tinha acabado de assumir, na época, na Polícia Penal do Rio de Janeiro. E ali eu entendi, ele fazia faculdade, estava no serviço público, e eu já tinha 24 para 25 anos, e ali eu entendi que eu precisava ser alguém na vida, que eu precisava fazer uma faculdade, dar um jeito na minha vida. Aí foi onde eu comecei a fazer odonto. E aí o primeiro concurso surgiu durante a faculdade de odonto, por influência do meu marido, que foi o concurso da Polícia Penal do Rio. Ele já trabalhava lá dentro, ele chegou em casa com, na época era jornal, né? E aí tinha lá, concurso da Polícia Penal do Rio aberto, tantas vagas. Eu lembro que o salário era R$ 3.200, estava escrito no jornal. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, eu não tenho, né, nenhuma renda. Então é a oportunidade que eu tenho de ter uma renda, minha primeira renda, meu primeiro trabalho. E eu já tinha uma filha nessa época, né, a Ellen, minha filha mais velha, já estava casada, fazendo faculdade de odonto. E aí eu encarei esse desafio do pós-edital da Polícia Penal do Rio e deu certo. E aí você assumiu como cirurgiã dentista da Polícia Penal, é isso? Na verdade, eu me formei na Polícia Penal em fevereiro de 2013, tomei posse, né, fui nomeada e tomei posse em fevereiro de 2013, e me formei em dezembro do mesmo ano na odonto, na faculdade de odonto. Eu conciliei ali o último ano da faculdade trabalhando na Polícia Penal. O último ano da faculdade é praticamente só o TCC e as clínicas, né? São poucas disciplinas. E depois eu comecei a trabalhar em consultório. Então, eu fiquei trabalhando em consultório, na Polícia Penal, como policial penal em serviços administrativos. E ali, nos meus últimos anos da Polícia Penal, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como dentista lá dentro. E aí, eu fui trabalhar lá dentro atendendo presos e presas. E eu trabalhava em 3 unidades prisionais, aqui na minha cidade mesmo. Você tinha 2 trabalhos então, o serviço É, público, o consultório, né, que permite acumular, isso. fora casa, né, as crianças já eram quantas nessa época? Aí nessa época eu tive meu segundo filho em 2015,
E aí eu entrei, eu já não trabalhava ainda como dentista na Polícia Penal, só estava no consultório e trabalhando como policial mesmo. E aí depois veio a minha menina, a minha última filha, né, que é a Maria. E aí eu já estava com 3 filhos nessa época, conciliando o consultório fora, né? Eu trabalhava no consultório de outra pessoa, não tinha consultório próprio. O trabalho na Polícia Penal, a casa, eu já estava com 3 filhos ali. E você, nessa rotina, encarou o concurso da PRF. Exatamente. Aí eu encarei o concurso da PRF, eu tinha uma necessidade financeira de mudança, né? Necessidade de mudança financeira, de uma nova realidade. Às vezes as pessoas falam comigo assim no Instagram, né? Me procuram e falam, Adriana, mas você já era dentista, você era policial penal, como que você estava endividada? Eu acredito que a gente pode ganhar 50 mil reais e ainda assim ficar endividado por falta de gestão do financeiro e más escolhas financeiras. Então, a gente passou em casa, eu e meu marido, por situações onde a gente abriu uma empresa de marcenaria, e aí a empresa passou a não dar muito certo por conta de dependência de ter funcionários, montador, e a gente assumiu dívidas, e a gente fez escolhas, comprou apartamento, e entrou aquela crise financeira de 2015. Então a gente estava passando muito aperto financeiro. Assim, a gente entrou no que hoje se entende sobre superendividamento. A gente estava super endividado e veio essa necessidade. E com essa necessidade nasceu em mim a coragem, a força, a determinação de realmente achar que aquele concurso era a oportunidade que eu tinha de mudar a minha realidade financeira. Afinal de contas, eu iria aumentar, majorar o meu salário no serviço público em uns R$ 3.500. Ia tirar a corda do meu pescoço. Nessa época, Gabriel, eu estava sem pagar plano de saúde para os meus filhos. A gente estava na pandemia, escola online, e eu estava sem pagar plano de saúde para os meus filhos na pandemia. Aquilo me doía muito, meu filho precisando de tratamento e eu não ter dinheiro para pagar médico. Então, foi aí que nasceu essa necessidade. E eu encarei o concurso da PRF não como um sonho de ser PRF, mas como a oportunidade. Eu chamo do cavalo selado, né, que está passando na sua frente, você vai lá e monta. Tem que estar preparado para montar. E você, como é que você deu conta, então, o trabalho, dos dois trabalhos, casa, filhos, marido, que às vezes dá mais trabalho que o filho? É. Até que não, até que ele é ótimo. Ele me ajuda muito mais do que me atrapalha, na verdade. O que aconteceu com a PRF? Eu vi a oportunidade, não imaginei que o edital iria sair logo, porque a gente estava na pandemia. Então, eu imaginei que ia levar aí. No momento que eu decidi a começar a estudar, final de novembro de 2020, eu imaginei que eu teria uns 6 meses ainda antes do edital. Então, eu comecei a estudar muito tranquila. Nessa época, foi até Adriano que começou a fazer pesquisas sobre curso preparatório, qual seria o melhor. E aí ele foi para o YouTube, ficou assistindo os vídeos que tinham disponíveis lá, e ele que tomou a decisão de adquirir o GRAM. Ele falou: olha, pela minha análise, ele fez uma análise, ele é muito da planilha, sabe? Ele botou todas as disciplinas e foi fazendo check nos melhores professores. Ele falou: pela minha análise, o GRAM concentra os melhores professores. A gente tinha até uma brincadeira interna aqui, quando a gente assistia uma aula, eu falava para ele: olha, não economizaram na contratação desse professor, porque ele é maravilhoso. Tinha uma brincadeira interna, não economizaram. E aí eu acessei o GRAM, que foi 3 de dezembro, mais ou menos 3, 4 de dezembro, onde a gente acessou o GRAM, e aí eu comecei, de fato, a estudar pelo GRAM. Estava estudando alguns dias só sozinha, por material da internet, e ele falou comigo: você precisa de um curso completo, bom, direcionado para a PRF, que vai fazer você deslanchar. E aí foi aí que eu acessei o GRAM. E aí eu comecei a estudar, só que eu não imaginei que o edital iria sair em janeiro. Eu fui pega de surpresa numa live da PRF, né? Eles anunciaram o edital, mudanças do edital, aí veio língua estrangeira no lugar de história da PRF, aquilo me detonou, que eu falei: como que eu vou aprender língua estrangeira? Eu não sei inglês, eu não sei espanhol. E eu decidi, aí comecei a estudar assim. O que eu fiz? A minha visão da época era o seguinte: eu precisava de mais tempo para estudar. Eu trabalhava no consultório particular também. Aí eu saí do consultório particular, porque eu trabalhava lá 2 a 3 vezes na semana, na parte da tarde, e não tem como trabalhar
atendendo paciente em consultório odontológico com fone de ouvido ouvindo aula. Não, é impossível. E aí eu decidi, falei com a dona do consultório que eu não iria mais trabalhar a partir de tal data e falei para ela o motivo, que eu iria sair porque eu estava estudando para a PRF e que eu ia passar no concurso e que aquela era a minha oportunidade. Aí eu ainda trabalhei um tempo para não deixar ela na mão, até que ela conseguisse outra pessoa para pôr no meu lugar. E E sua fiquei renda nesse caiu, né? malabarismo. Sua Oi? renda, sua renda caiu e a situação piorou mais um pouquinho. Minha renda caiu, mas aí em contrapartida, o meu marido foi fazer serviço extra na Polícia Penal. Então, final de semana, ele estava sempre de extra. Ou era sábado, ou era domingo. Às vezes à noite, às vezes durante o dia, extra de 12 horas, né? Para poder complementar um pouco essa renda. E aí a ajuda que eu teria dele em casa, olhando as crianças para eu estudar, já não teria mais. Mas eu falei, não, é, é isso. Essa é a estrutura que a gente planejou e ela tem que dar certo. E aí eu encarei, cuidando da casa, cuidando de criança. Eu não tinha ajuda em casa nessa época. Liguei para minha mãe, convoquei minha mãe, falei: vem para cá me ajudar pelo menos uma vez na semana. Minha mãe cheia de medo de pegar a, a, a Covid. Eu falei: mas vem para cá, me ajuda. Minha mãe ia para lá de máscara me ajudar. E ela ia uma vez na semana para eu sair para ir trabalhar. E outra vez na semana para eu ficar em casa estudando. Aí na parte da tarde, nessa uma vez na semana, eu conseguia ficar trancada dentro do quarto estudando. Nos outros dias, era estudando naquela dinâmica de eu nem sei como, não consigo contar as horas, dizer quantas horas eu estudava, porque era a mãe, né, estudando. Mãe, tô com fome. Aí você pausa. Aí tem que amamentar. Muitas vezes, para não dar o gatilho da minha filha vir mamar, porque o bebê é assim, você senta, o bebê maiorzinho já acha que senta, mamãe sentou, eu vou mamar. Então era o gatilho da mamada. E aí eu estudava com ela em pé. Ela queria ficar no meu colo, não desgrudava de mim. Então eu ficava com ela aqui, em pé, e estudando, ouvindo videoaula, ou lendo alguma coisa no tablet. Às vezes, com a videoaula, a tela dividida, acompanhando pelo PDF e ouvindo a videoaula. E assim eu fui levando o meu estudo o tempo todo até a prova, até a véspera da prova. Aí vou acelerar aqui um pouquinho para a próxima etapa. Você passou na PRF, aí com toda essa dificuldade, é uma inspiração aí para todos nós aí, para muitas, muitas mães Brasil afora. E decidiu aí, depois de um tempo na PRF, já mais de 3 anos na PRF, buscar um novo desafio, né? O que te motivou a buscar esse novo desafio e por que esse cargo ali de auditora fiscal do trabalho? E aí depois a gente entra nas dificuldades aí desse edital que veio puxado, né? Gabriel, quando eu entrei na PRF, eu não tinha nenhuma condição de saúde que me incapacitasse. Mas com um ano de PRF, eu descobri que eu tinha hérnia de disco lombar, uma hérnia extrusa, com envolvimento do nervo ciático, que me gerou um problema de músculo piriforme, musculatura glútea e depois uma bursite de quadril. Isso tudo agravado pelo trabalho, agravado pelo uso dos equipamentos muito pesados, o cinto de guarnição, que é pesado, que aperta, comprime toda essa região do quadril, piriforme. E isso me levou à dor crônica. Eu descobri essa condição porque eu tive uma crise de dor lombar muito forte que eu fiquei sem andar. Então, eu fiquei 2 dias sem andar, no segundo dia com a marcha muito descontrolada. Fui fazer o exame, a ressonância, e descobri essa hérnia e todo esse envolvimento. E eu fiquei 6 meses com dor. Todos os dias eu sentia dor. Nível 8, 10. E comecei a fazer tratamento. Eu cheguei a um ponto de imaginar que eu não ia ficar livre da dor, que eu jamais ia ficar livre da dor. Era uma dor que radiava para a perna esquerda e eu tinha dor do quadril do lado direito. Então, essas duas dores. Eu parei de treinar nessa época, emagreci muito porque não estava treinando. E eu comecei a refletir, já nessa época, que talvez eu teria que sair da PRF ou ir para um serviço administrativo dentro da PRF para conseguir me recuperar. Só que eu não consegui esse serviço administrativo, né? A PRF é o serviço da operacional. Eu, desde que entrei na PRF, eu trabalho no operacional.
Eu nunca trabalhei em serviços administrativos, apesar de fazer alguns, não no expediente. E é difícil você ter essa oportunidade de ir para os serviços administrativos, não é uma coisa fácil. Tentei, não consegui, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, então, talvez estudar para outro concurso, mas eu não tinha nada em vista. Até que veio o CNU. E eu tive que olhar o edital. E eu fui olhar o edital do Bloco 4. Primeira coisa que me chamou a atenção foi o salário da Auditoria Fiscal do Trabalho. Eu falei, nossa, que salário bom. E aí eu fui ver o edital. Quando eu fui ver o edital, eu percebi que eu tinha habilidades com as disciplinas. Por que habilidades, apesar de não conhecer e nunca ter estudado? Direito é a parte de humanas, então leitura, entendimento para mim flui. Não tinha matemática, não tinha raciocínio lógico, não tinha contabilidade, não tinha estatística. Então me favoreceu. Não tinha direito tributário, que eu conheço um pouquinho, sei que eu teria mais dificuldade. Habilidades com a parte de legislação de saúde, de SUS, que tinha ali no edital, eu já tinha estudado isso na faculdade, e algumas coisas, de toxicologia, né, algumas coisas relacionadas ao eixo 4, que era a parte de saúde e segurança do trabalhador. Quando eu olhei, o tamanho do edital era muito denso, mas eu pensei, eu acho que eu sou capaz de dominar isso aí, é para ganhar esse salário, então nós vamos, nós vamos encarar. E aí eu comecei a minha jornada já no pós-edital. Eu comecei a estudar uns 5 dias, 4, 5 dias depois que saiu o edital. E aí a primeira coisa que eu fiz foi GRAM, novamente. Acessei o GRAM e comecei. O primeiro dia foi só de organização, né? Comecei a organizar todo o estudo como ele seria de fato. E não foi por um sonho também, eu não conhecia a carreira de auditoria fiscal do trabalho, eu vou dizer, foi o que me chamou a atenção o salário, depois eu fui pesquisar o trabalho, falei, bom, faz sentido, e o edital, tenho habilidade, por que não? Como é que era um dia médio seu? Como é que você se organizava ali com plantão, casa e o estudo ali já em ritmo pós-edital, né? Que acaba sendo um ritmo diferente, mais puxado. Pós-edital. Eu comecei a me organizar, montei o meu cronograma a partir do meu plantão. Então, a partir do plantão eu não estudava. Plantão de 24 horas, 24 por 102. Então, 24 horas não estava estudando. Eu começava a estudar lá pelas 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas da tarde, e eu ia até de madrugada, e isso com aquelas pausas das demandas, né? É, receber as crianças que estão vindo da escola. Também sentei com meu marido e conversei, e ele falou, não, deixa as crianças comigo, eu levo, eu busco na escola, levo no jiu-jitsu, busco no jiu-jitsu, e a gente vai se organizando. E aí eu tinha que sair, ficava aqui no escritório, estudando, saía, ia lá, botava janta, sentava, voltava de novo, depois ia lá, botava para dormir, e aí sentava, voltava de novo, e eu ia até umas 2, 3 horas da manhã, com algumas pausas, mas esse estudo ele foi mais leve do que na época da PRF. Por quê? Porque hoje eu já tenho uma pessoa que me ajuda em casa, eu não faço os serviços domésticos de forma ordinária, e aí as outras coisas que eu fazia, tipo arrumar armário, essas coisas que a gente que é dona da casa faz, eu passei a não fazer mais e falei, só depois da prova agora, fui jogando tudo para debaixo do tapete. E o meu foco era o estudo. Aí eu tinha 3 dias de folga, né? Então, os 3 dias era mais ou menos assim que eu me organizava. Tinha que treinar, tinha que fazer meu pilates por conta das dores, né? Não posso deixar de fazer, porque senão eu volto a sentir dor. E o maior desafio para mim foi realmente o sono, assim, porque eu tirar o plantão de 24 horas no serviço operacional da PRF, no trecho em que eu trabalho, que é um trecho muito grande, é muito cansativo. Então, existem plantões que são muito difíceis. E aí, no outro dia, eu praticamente sobrevivo. Nem conto como um dia de folga. E ter que estudar com sono desregulado também, porque eu acabava dormindo no pós-plantão à tarde, acordava 5 horas da tarde, tomava café, estudar, ia dormir 3 horas da manhã. Aí no outro dia acordava tarde, sono todo desregulado. E as dores, né? As dores também. Ter que tomar remédio. Você ainda estava Então, com dor nessa época? sim. Eu tô com dor hoje, inclusive. Eu tenho dor direto. Eu convivo com ela. Hoje, muito menos, né? Naquela época, eu vivi algumas crises, então cheguei a estudar deitada, por não conseguir ficar sentada mesmo,
que a dor radia, né, quando a gente senta. Então, estudei algumas vezes deitada no sofá, deitada na cama, às vezes em pé, aqui mesmo em pé, porque não consegui mais sentar. A dor me acompanha e eu espero que ela passe e que eu consiga me recuperar depois que eu conseguir sair desse serviço operacional, de usar colete. A gente carrega ali de 10 a 12 quilos no corpo, É na PRF. difícil, né? É. E a dor foi um fator de muito incômodo ali no dia a dia, assim, você ficava frustrada, irritada, pensou em jogar pro alto aquilo dali, não é? Porque você acabava ficando muito sentada também, né? E se ficar sentada muito tempo não é bom para dor também, né? É. No trabalho na PRF, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente fica muito tempo sentado em ronda. O meu trecho aqui é de 400 quilômetros. O trecho da minha delegacia, de 400 quilômetros. É muito grande. Algumas vezes a gente fica 2 horas dentro da viatura sentado, 3 horas. Isso para mim é muito ruim, porque a gente senta em cima desse músculo que o meu é inflamado, que o meu nervo ciático passa por dentro dele, que está inflamado também, inflama tudo. Eu só trabalhava nessa época com remédios. Eu não conseguia ir trabalhar sem tomar medicação. E não era a medicação normal do meu dia a dia, era uma medicação extra para dor. E ficar sentado era outra possibilidade do trabalho na PRF, ficar sentado e ficar muito em pé. Então, um acidente com tombamento de carga, ou uma manifestação, meu trecho tem muita manifestação na BR, e aí a gente fica 5, 6 horas em pé carregando aquele peso. Então, as dores elas vão piorando, né, conforme a depender de como é o plantão. E em casa, ter que ficar sentado estudando também é muito difícil, porque são muitas horas, às vezes sentada, 1, 2, 3 horas nessa mesma posição. E eu, quando eu foco, que eu começo a estudar, eu às vezes esqueço até de beber água. Então, eu esqueci de levantar, alongar, fazer os exercícios de mobilidade, voltar a sentar novamente. E acho que foi muito complicado isso para mim. Como é que foi a sensação quando passaram aí todo esse período de preparação, a prova foi adiada, depois aplicada eventualmente, e você viu que você estava aprovada dentro das vagas ali, seria nomeada e para o cargo que escolheu, né? Esse cargo aí de ponta. Como é que foi a Foi um pouco sensação? diferente da PRF, porque a PRF foi uma sequência. Então, eu fiz a prova, já saiu o resultado, correção de discursiva, TAF, aquela sequência do concurso, das etapas do concurso. E aí, curso de formação, eu fui nomeada no dia da minha formatura e já tomei posse alguns dias depois. Uma sequência. Foi muito gostoso viver aquilo. Já para o CNU, o concurso foi um pouco complicado, não só pelo adiamento da data da prova, mas a gente fez a prova em agosto e o resultado só saiu em fevereiro desse ano. Então foram alguns meses sem você ter uma lista preliminar de aprovação. Você não sabia se você estava aprovado ou não. Você tinha a sua nota, mas você não conseguia comparar com a nota das outras pessoas. Então não tinha uma lista. Todo mundo ficou na expectativa. E eu, o que eu fiz? Eu criei na minha mente a minha aprovação. Então eu falei, eu estou aprovada com a minha nota, eu vou ser aprovada. E eu já comecei a viver como se eu tivesse aprovada. Lógico que eu esperava ver o meu nome ali, eu tinha que confirmar. Quando saiu a confirmação, saiu lá a convocação para o curso de formação, a gente tinha que dar o aceite. Só que o documento em PDF eu não achava, a gente ficou um tempão aqui, eu falando assim com meu marido, olha direito, é isso mesmo. Então a gente levou, tem até um vídeo, né, que a gente fez, eu coloquei para filmar, mas eu fiquei sem saber ali na hora, estava lá convocação para o curso de formação, mas cadê o meu aprovado aqui? Cadê minha posição? Então eu fiquei, foi muito confuso nesse dia, eu demorou muito para cair a ficha real. Só que eu coloquei na minha cabeça assim, já tá essa aprovação, ela já existe na minha mente, então ela tem que estar nesse papel aqui. Quando eu vi que confirmou que era aquilo mesmo, para mim foi uma sensação assim de alívio, Gabriel, muito grande, porque foram meses, né? Meses estudando, meses pensando, meses esperando aquela listagem, esperando o meu nome ali na primeira turma, né? Não num cadastro de reserva. Eu queria estar na primeira turma, eu queria viver isso.
E agora a gente não teve uma sequência, né? A gente espera novamente, tá aguardando a nomeação. E eu acho que quando sair essa nomeação, eu acho que eu vou dar outro grito, vai ser outra festa, porque eu vou comemorar muito, né? É tudo muito novo para mim, é diferente do que foi na PRF. Eu não tenho outras referências de outro concurso. A Polícia Penal também foi uma sequência, e esse está demorando. Então, eu estou bem, estou na expectativa, estou muito feliz. Para mim, na minha percepção, olhar meu nome ali novamente, eu ter conquistado aquilo ali foi muito incrível, foi muito incrível. Eu acho que só vivendo, né? Só vivendo para saber. Mas essa nomeação tá para sair, né? Deve sair aí no próximo mês ou nos próximos aí 2 meses. E acho que vai até envolver mudança de cidade, né? Você já está preparada para isso tudo? A nomeação tem uma promessa aí de sair para agosto, final do mês de agosto. Provavelmente eu vou ter que mudar de cidade, né? Pelo menos a princípio, não trabalhar na minha cidade em primeiro momento, não trabalhar nem no meu estado, eu sou do estado do Rio, então ter que sair do meu estado para tomar posse na FT. Uma coisa que não aconteceu comigo na PRF, né? PRF eu fui lotada 3 horas da minha casa, no meu estado, na cidade de Niterói, então foi muito tranquilo. E dessa vez eu vou ter uma grande mudança, que daí envolve os meus filhos, né? O meu marido, a dinâmica que a gente tem aqui. Você tá animada para isso, pra essa mudança? Eu não estou pensando nela. Eu deixo para pensar quando acontecer. Eu sou muito assim. Eu já na minha mente, eu imagino para onde eu vou. Mas isso é uma coisa que está na minha cabeça. Como antes de sair o resultado do CNU, eu já tinha alugado apartamento para ficar em Brasília. Já estava alugado pelo aplicativo. Então, eu já tinha a certeza que eu ia ser aprovada. Aí eu fui lá, me adiantei e aluguei o meu apartamento em Brasília para o curso de formação. E aí, dessa vez, eu tenho na minha mente onde provavelmente eu vou ficar, mas isso está guardadinho aqui comigo. Mas não penso muito, não estou sofrendo, né? Porque eu deixo para pensar quando acontecer, de fato. Adriana, você tem uma história de muita superação em várias etapas, né? Primeiro para a Polícia Penal, PRF, agora Auditora Fiscal do Trabalho. Acho que pendurou as chuteiras, né? Porque esse concurso aí é um concurso aí realmente um dos melhores do Brasil, né? Certamente um dos melhores salários, remunerações. Dessa vez estudou com dores, estudou com dificuldade ali de questão do sono, né? Eu, quando fico sem dormir direito uma noite, no outro dia não rendo quase nada, né? Metade do rendimento, para menos. E você ainda estudava, batalhou e conseguiu. Qual conselho você daria para quem está nessa jornada agora, como você? Talvez numa etapa anterior, talvez numa etapa parecida de mudança de carreira, mas de qualquer modo, numa etapa de desafio, qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, mesmo em meio às suas dificuldades ali? Certamente existem, né? Todo mundo tem ali algum problema, alguma situação que precisa enfrentar. O que faz com que a gente conquiste os nossos objetivos não são necessariamente os dias bons, não são aqueles dias que está tudo bem. A gente, se conseguir romper os dias ruins, os dias maus, que todo mundo tem, todo mundo tem problema, a vida é dinâmica, ela vai apresentar para a gente em algum momento alguma dificuldade, algum desafio. E se nesses dias a gente conseguir levantar e fazer o que precisa ser feito, a gente vai ter certeza que a gente vai conseguir romper e conseguir e conquistar os nossos objetivos. Porque são nesses dias que a gente constrói muito mais do que quando está tudo bem. Eu sempre encarei as minhas dificuldades com muita racionalidade. Eu entendi que eu estava ali, naquela condição de endividamento, de insatisfação, de baixa autoestima, porque não tem como você se achar bom se você está numa vida com muita privação de muitas coisas, vendo seus filhos passando por privação.
E eu encarei com muita racionalidade que aquilo era só uma fase. Então, se eu puder dar um conselho, além do não desistir, que é clichê, mas da pessoa encarar como uma fase. É uma fase da sua vida. Estudar vai ser muito difícil, mas o tempo ele vai passar do mesmo jeito. E outra coisa, os desafios, as dificuldades, os dias maus, eles também vão vir, você estudando ou não. Então, que eles venham você estudando, você construindo o seu objetivo. A gente começa a mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de ganho, quando a gente olha e se encara tudo desse jeito. Eu não sou essa realidade aqui, eu não sou isso. Eu estou nessa realidade, mas é só uma fase e eu vou construir para que essa fase passe. Se você quer passar no concurso público, a única forma que existe de você fazer isso é estudando. Não tem outro jeito. Você vai ser submetido a uma prova e você precisa acertar uma quantidade de questões que te coloquem nas vagas. E para que isso aconteça, você precisa se mover. Então, o conselho é: se mova, não desista e faça, mesmo nos piores dias e piores momentos da sua vida, nessa jornada. Adriana, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar sua história mais uma vez, né? Já tem vídeos seus aqui no Gran Entrevista, já virou a amiga aqui da casa. É, E é sempre um prazer estar com você. Parabéns mais uma vez por mais uma conquista. foi muito bom também. Fico muito honrada de estar aqui com você, Gabriel. Mais um vídeo, né, e mais um momento poder espalhar um pouquinho dessa minha história, inspirar pessoas e, quem sabe, talvez até motivar alguém a seguir nessa jornada dos estudos. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui no nosso canal. Assine nosso canal, clique aí no sininho para ativar as notificações e se inscreva aqui para você ficar por dentro. E também acompanhe-nos no Spotify. Você pode acompanhar em formato de áudio todas essas conversas aí diretamente do seu aplicativo, quando e como quiser. Até a próxima, toda quinta-feira, às 19 horas. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.